Meu nome é Israel Pereira Valverde e esse trabalho é sobre o algoritmo de ordenação, algoritmo Insertion Sort, algoritmo de inserção. Trabalho para a disciplina de projeto e análise de algoritmo, professor Alex. Eu estudo ciência da computação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, o IFET, campus Rio Pombo. O algoritmo de ordenação é essencial no estudo da ciência da computação no campo de algoritmos. A utilização mais visível dos algoritmos de ordenação são em bancos de dados. Normalmente você faz um select no banco de dados, você tem ordenado em ordem alfabética ou nome de usuários ou valores de compras. Sobre o algoritmo de inserção, Insertion Sort, a complexidade do algoritmo é bem alta, é O de n ao quadrado. Isso significa que para um vetor de n posições, o algoritmo leva n ao quadrado comparações para poder deixar o vetor ordenado. Em compensação, ele tem fácil entendimento, a sua implementação é bem fácil. E o algoritmo é bem semelhante ao raciocínio humano. Se você pedir uma pessoa qualquer para desenvolver um algoritmo prático de ordenação de cartas, por exemplo, provavelmente ele vai fazer o algoritmo de inserção, insertion sort. A ideia dele é pegar os menores valores e colocar no início. Aqui está o funcionamento do insertion sort. O primeiro elemento a ser selecionado é o segundo. Se o elemento selecionado for menor que o elemento antes dele, o elemento selecionado é trocado com seu antecessor. A ideia é repetir este processo, sempre empurrando o menor elemento para o início do grupo de elementos, ou do vetor. Vai ficar bem mais visível agora com essa apresentação. Aqui temos um vetor, os números 2, 1, 4, 6, 3 e 5, nessa ordem. O algoritmo vai ter que fazer a ordenação desses números. A primeira coisa a ser feita é selecionar o nosso número no qual vamos iniciar as comparações. No caso, no algoritmo de inserção, nós pegamos um número e sempre comparamos esse número com o seu anterior. Então vamos começar do segundo número, já que o primeiro não tem um anterior. O primeiro número é selecionado, vai ser comparado com o seu antecessor. Caso 2. Vamos comparar para ver qual é o menor entre os dois. Nesse caso, comparação se 1 é menor que 2. Se essa comparação for verdadeira, se o elemento selecionado for menor que o seu elemento anterior, o elemento selecionado é passado para trás. No caso, 1 é menor que 2. Eles trocam de lugar. Pronto, acabamos nossa primeira comparação. Agora vamos passar para o próximo número a ser selecionado. Os dois primeiros elementos já estão em ordem crescente agora. E por coincidência, nesse algoritmo vai ser a ordem final deles, 1 e 2. Mas não é sempre assim. Somente neste caso. Depois tem mais alguns exemplos para rodar com o algoritmo, vai ficar mais visível. Agora nós vamos ter que selecionar o próximo elemento. O próximo elemento a ser comparado, no caso, como tínhamos os dois como elementos selecionados, o lugar, a seta indica onde estava a segunda posição, é o nosso elemento selecionado. Agora vamos para a terceira posição. No nosso caso, vai ser o elemento 4. O elemento 4 agora é o nosso elemento selecionado. Vamos ter que comparar ele com o seu antecessor.
comparar o elemento com o anterior, trocar caso o elemento selecionado seja menor. Novamente, no caso, 4 não é menor que 2. Então agora nós não vamos fazer nenhuma troca. Entre 2 e 4, os dois números já estão ordenados. 2 é menor que 4, 2 está antes de 4. Então a gente não faz nada, passamos para o próximo número. Passando então para o próximo elemento ser comparado. O elemento selecionado é maior, nada é feito. Passamos para o próximo elemento. Os dois são selecionados, não vou mais precisar dos dois no momento. Nosso próximo elemento vai ser o elemento 6, que é o quarto elemento do nosso vetor. O elemento selecionado. O elemento, novamente, comparado com o seu anterior. Vamos cair no mesmo caso que acabou de ocorrer. 4 é menor que 6. Então, a nossa verificação é falsa. Novamente, nada é feito. Vamos passar para o próximo elemento, o elemento 3. Agora já no quarto elemento do nosso vetor. O elemento selecionado é comparado com o seu anterior e trocado caso seja menor. Novamente, 3 é menor que 6. Agora vamos ter uma verificação positiva. 3 é menor que 6. Então nós vamos realizar a troca dos dois elementos. 3 no lugar de 6. Agora tem uma coisa um pouco diferente, que ainda não foi vista. Ainda temos o elemento 3. Existem elementos anteriores ao elemento 3. Então o elemento 3 vai ser comparado com os elementos anteriores a ele. O elemento 3, no caso, agora vai ser comparado com o seu antecessor, que é o elemento 4. Três é menor que 4, então, novamente, verificação positiva, nós trocamos os valores de lugar. Novamente, verificação, agora com o 3 e o 2. Dois maior que 3, nesse caso, falso. Então, novamente, nada é feito. E como ainda estamos com a seta no elemento 6, que é o nosso quinto elemento, nós vamos passar agora para o próximo elemento. O elemento 5 agora vai ser comparado com o elemento anterior a ele, seu antecessor, o elemento 6. Comparação, 5 menor que 6, verdadeira. Então os elementos vão trocar de lugar. Novamente o elemento selecionado é comparado com o seu antecessor. Então o 5 agora vai ser comparado com o 4. No caso, o 5 é maior que o 4. Então nós não vamos trocar novamente. E o vetor já está ordenado. Não vai fazer mais nenhuma mudança. Não existe mais próximo elemento. Então, acabou o nosso vetor ordenado agora. E aqui um pseudocódigo de como o algoritmo insertion sort funciona. Temos aqui uma função que realiza a ordenação de um vetor, recebe como parâmetro um vetor de n posições.
Na segunda linha tem as declarações variáveis. Na terceira linha vem um loop. O loop vai de i igual a 1 até n menos 1. Ele vai do segundo elemento, tendo como ideia de que o vetor vai da posição 0 até n menos 1. Ele vai do segundo elemento até o último elemento. Ele vai passar o seu valor para uma variável j. E dentro desse loop existe um segundo loop. O primeiro loop vai fazer a seleção do elemento. Nós vamos começar a comparar com os outros. Seria aquele elemento do quadradinho verde agora há pouco. Então aqui o nosso pseudocódigo na linha 6. O vetor j deve ser menor que o vetor j-1. E o j maior que 0. Essa é a condição para a gente continuar testando. Ou seja, o vetor, o elemento em questão, o elemento verde que a gente está testando, se ele for menor que o anterior a ele, e se ele não for o primeiro, porque se ele for o primeiro, ele não tem o anterior, então não tem como você testar o anterior ao primeiro. Vai dar um erro de memória se for testar fazer isso. Então, enquanto esse elemento selecionado for menor que o seu anterior, a gente faz a troca. Uma variável auxiliar recebe o elemento selecionado, o elemento selecionado recebe o seu anterior, o anterior recebe o que era o elemento selecionado. E aí há o decremento de j, ou seja, você vai testar agora o mesmo elemento com o elemento selecionado que já foi trocado, agora vai com o seu outro anterior. Ele vai voltando de um em um até achar um elemento que seja menor que ele ou até chegar no início do vetor. E é isso. Depois de fechar esses dois laços, esse para, esse enquanto, o vetor vai estar ordenado. Teste. Eu digito o nome do programa seguido dos números do meu vetor. E ele me dá o vetor ordenado aqui, como vocês podem estar vendo. E esse daqui é o código principal. Simplesmente isso, que foi o mesmo que estava lá no pseudocódigo. Recebo um vetor como parâmetro e o tamanho do vetor. Percorro ele do primeiro elemento até o último. Lembrando que eu não preciso comparar o segundo elemento até o último. Lembrando que eu não preciso comparar o primeiro elemento, porque eu sempre comparo o elemento com o seu elemento anterior. No caso, o primeiro não tem um elemento anterior. Faço a verificação dos elementos anteriores ao vetor até que eu chegue no início, j maior que 0, ou até eu chegar num elemento que não seja mais um elemento maior que o meu elemento selecionado. E aqui eu faço a troca. E é isso. Esse é o trabalho com um algoritmo de inserção e o algoritmo de inserção passo a passo, que vai falando tudo, vai imprimindo na tela tudo que está acontecendo em cada troca. É um pouco tedioso, já que o algoritmo tem uma complexidade muito alta, então para um algoritmo de 10 posições, por exemplo, ele vai fazer uma média de 100 comparações, então vai ficar bem grande rodar esse algoritmo e ver o que ele vai gerar para a gente. Mas aconselho a utilizar o algoritmo de inserção. Se você entende o algoritmo de inserção, já é um grande passo, é um algoritmo simples, mas eficaz. Obrigado pela paciência, se ninguém dormiu. Acabou.